E então, nesse momento, a gente inicia, né? Eu vou pedir para a Paloma assumir a condução, então, né? A nossa palestra, o empoderamento da mulher e a responsabilização do homem por meio da justiça restaurativa, uma reflexão sobre aplicabilidade e potencialidade. Boa noite, eu sou a Paloma, eu vim aqui a convite do Fernando, né, apresentar para vocês um pouquinho sobre a minha pesquisa de dissertação do mestrado, que é sobre a prática restaurativa em casos de violência doméstica e familiar. E quem aqui já conhece a justiça restaurativa? E alguém aqui trabalha com violência doméstica? Então, é um assunto que às vezes pode causar um certo desconforto pensar, né, como que a prática restaurativa pode se vincular, né, em situações de violência doméstica e familiar, né? Quando fiz a proposta do projeto, surgiram várias dúvidas em relação a como que conseguiria, dentro de um círculo, dentro de um processo colaborativo, colocar a mulher que sofreu uma violência, né, junto com o seu algoz, junto com o homem que a violentou, que cometeu algum tipo de violência, que causou algum dano, né, em relação a essa mulher. E a pesquisa ela se desenvolveu de uma forma que, com as entrevistas em relação às mulheres e aos homens que participaram dessas práticas, no sentido de que a gente identificou esse empoderamento da mulher e a responsabilização do homem por meio de um processo que realmente foi colaborativo, né? E como que isso se deu e como que a gente chegou nesse resultado, né? Como que surgiu isso tudo, né? Então, a intenção na minha fala aqui para vocês é trazer essa luz, na verdade, trazer uma possibilidade, uma potencialidade, né? E reconhecer na prática restaurativa um formato diferenciado para lidar com conflitos complexos, né? Não só com conflitos de menor potencial ofensivo, mas sim em situações que são de violências multifacetadas, onde existe sim uma relação desequilibrada de poder e como que a justiça restaurativa pode ser uma ferramenta para que isso não mais ocorra, de uma mudança cultural, de uma mudança, de uma quebra de paradigma, né? Então, da questão da justiça restaurativa, quando eu aprendi sobre justiça restaurativa, eu brinco que eu falo que eu fui doutrinada, porque quando me veio esse conhecimento, ele me veio muito fechado e ele me veio, assim, uma teoria americana, da Nova Zelândia ou da Europa, com vários autores de fora, explicando o que significava justiça restaurativa, como se fosse algo que não fosse nosso, né? Algo que a gente teria que aplicar, que fosse de outra comunidade, de outra localidade, de outro local, e que a gente teria que adaptar ou incluir essa prática dentro do nosso sistema, e sendo que ela não se encaixava com as nossas necessidades e não se encaixava com as nossas demandas, né? Então, há pouco tempo, depois desses estudos da prática restaurativa, a gente teve contato com o Cacá Verá, que até a gente já, né, passou ali para o Fernando, que é alguém que eu acho que é muito importante para trazer sobre essa questão da ancestralidade, de como a justiça restaurativa dialoga com as formas ancestrais de solução do conflito, de transformação do conflito, e como isso faz sentido para a gente a partir do momento que a gente começa a compreender, né, as relações humanas, as nossas necessidades e da onde que surgem os conflitos, né? Então, quando o Cacá chegou e trouxe pra gente essa ideia, ele trouxe pra gente essa noção de que todos nós temos um centro, né? E o crime acontece a partir do momento que a gente se desconecta, quando nós nos desconectamos desse nosso centro interno ou quando nós nos desconectamos da comunidade da qual a gente vive, né? E isso causa um desequilíbrio das relações. E quando essas relações estão desequilibradas, é muito fácil a gente se perder nesse processo, né? E é difícil voltar a ter esse equilíbrio, né? Então ele traz que para o Cacá Verá, ele é da tribo Tupi, ele traz que nós temos dois centros, né? Então nós temos o nosso centro social, que é esse centro
que remete à nossa coletividade, né, aos nossos povos, à nossa tribo, ao nosso clã, da onde a gente veio, né, nós somos um ser gregário, nós evoluímos em sociedade, então temos genes vinculados a esses valores de pessoas que convivem com os outros em sociedade, né, que não são seres individuais, né, até traz a ideia de que a individualidade é um conceito criado, né, porque nós somos coletivos, nós sempre estamos ligados e conectados com o outro, né, e nós temos esse centro social e nós temos o centro íntimo, né, que é o centro onde nós nos reconhecemos enquanto ser, né, sujeito de quem somos, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa personalidade e tudo aquilo que determina o que eu vou vir, a busca do meu propósito, aquilo que eu vou reconhecer o que é verdadeiro dentro de mim, o que faz sentido para mim, o que tem significado para minha vida, né? Então, nós vivemos em torno desses dois centros, né? O centro coletivo e o centro individual. E quando a gente se desconecta desses centros, é quando as coisas começam a decair. É quando nossas relações começam a emergir os problemas, né? As situações começam a ser diferentes e nós não conseguimos mais nos reconectar nem conosco, nem com os outros, né? E para o Kaká, quando ele conta, né, da trajetória tupi dele, de toda a ancestralidade que ele tem, ele trouxe essa questão indígena de que nós temos 4 pontos, né, que quando há esse desequilíbrio é o momento que a gente se perde no nosso centro, né? Então, e que são só esses 4 pontos. Então, o primeiro ponto é a sobrevivência, tudo que é relacionado ao bem-estar do ser humano, né? O que eu faço para manter a minha vida, para manter o meu fluxo, questões relacionadas à minha sobrevivência, ao meu abrigo, à minha alimentação, à minha fome, à minha sede, à minha segurança, tudo aquilo que vai trazer uma proteção, né, da minha pessoa, né, para suprir as minhas necessidades básicas. Quando eu não tenho, né, quando eu estou em desequilíbrio nesse ponto, as coisas começam também a emergir de forma negativa. Quando há uma exclusão, né, da sociedade, da comunidade da qual eu vivo, né, das pessoas com a qual eu me reconheço, da minha família, daquelas pessoas com a qual eu me reconheço ou que eu vejo algum tipo de semelhança, né, quando eu me sinto excluída em relação a elas, quando há uma fragmentação do meu ser, né, quando há uma expectativa que eu tive e ela não foi atendida, né, de alguma forma criei internamente essa expectativa dentro de mim e eu atribuí essa responsabilidade de suprir a uma outra pessoa, a um terceiro, e isso não foi suprimido de alguma forma, né? E essa fragmentação do ser é a minha fragmentação com um todo, sempre relacionado ao coletivo, né? Me fragmentando daquilo que eu faço parte, né? E quando eu tenho uma desconexão comigo mesmo, quando eu me desconecto do meu individual, né, interno, da minha vontade, daquelas coisas, dos meus propósitos, né? Ele fala muito dos dons reprimidos, e os dons reprimidos, eles se assemelham aos propósitos da Kay Prandtz, né, que foi que sistematizou o processo circular, né? Quando nós não estamos nos conectados com esses nossos propósitos internos, de qual é a nossa função social, do que nós desejamos para a nossa vida, o que eu preciso daquilo para ser eu, para me identificar, né? Da minha questão, da minha necessidade de identidade pessoal, de saber quem eu sou, né? Então, quando eu não aceito essa essência que eu tenho, são nesses pontos que a gente se desconecta. E quando esses pontos estão em desequilíbrio, né? Que são esses pontos que causam, é quando gera o crime. É quando gera uma situação de violência, quando surge uma situação pela qual as outras pessoas entendem que causou um dano ou quando eu causo um dano a alguém. E ele traz que nós precisamos nos voltar a esse centro, né? Para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis e a gente possa se reencontrar e reconectar com o outro, encontrar a humanidade, né, que existe no outro, nós precisamos voltar para esse centro. Seja o nosso centro interno, né, ou seja o nosso centro em relação à sociedade, à comunidade em que a gente vive. E ele fala que nesse processo circular que é feito dentro da tribo, quando ocorre alguma coisa que causa algum tipo de violência, que causa algum tipo de dano dentro da tribo, o sujeito é colocado dentro de um centro e todas as outras pessoas da tribo se reúnem ao redor dele. E essas pessoas ao redor dele começam a fazer essas 4 perguntas, né? Alguém de nós deixou de atender alguma necessidade sua?
Quais foram essas necessidades? Né? Assumindo a responsabilidade da comunidade, da sociedade, né, daquela formação daquele sujeito. Né? Qual o sonho, qual a expectativa que você criou para si mesmo que nós não auxiliamos a atender ou que não atendemos de alguma forma? Tem algo dentro de você mesmo ou alguém que te faz sentir excluído? E a última é: qual esforço você está disposto a fazer para voltar ao círculo? E qual esforço você espera em relação às outras pessoas? É nesse sentido que a gente começou a descobrir que a prática restaurativa ela também estava na nossa ancestralidade, porque isso dialoga muito com o que a gente aprendeu que era lá de fora, né? Então talvez tudo se conectasse de alguma forma assim e emergir em diversas povos ancestrais, né, nas sociedades comunais, sem nós às vezes termos essa consciência disso tudo que estava acontecendo. E essas perguntas elas fazem a gente refletir realmente da questão da justiça restaurativa. Surgiu um dano, né? Esse dano deve ser reparado de alguma forma, mesmo que seja simbolicamente, e o sujeito que cometeu esse dano tem que ser responsabilizado. E essa responsabilização que a justiça restaurativa trabalha não é a responsabilização passiva, que é a da questão do processo, né, do Código Penal, de que é que quando o sujeito comete um crime, né, dá uma pena prevista, aí ele cumpre essa pena e ele já se responsabilizou por aquilo quando ele cumpre essa pena, porque daí ele já está quite com o Estado. Né? Ele cumpriu aquele tempo, aquele período dele da pena, cumpriu aquelas determinações e ele já está quite com a sociedade, por exemplo. Né? Ele se compreende como alguém que já se responsabilizou passivamente, né, em relação ao passado. A justiça restaurativa trabalha com a responsabilização ativa, né, de que o sujeito assume sim que fez aquilo, tem a responsabilização passiva, mas o que eu posso fazer daqui para frente para que isso não mais aconteça? Eu, como agente ativo disso tudo, como eu posso mudar a minha realidade para que eu não mais cometa esse tipo de situação ou para que isso não mais ocorra? Como eu posso buscar relacionamentos saudáveis? Como eu posso transformar a minha realidade a partir disso que já ocorreu, desse dano que eu causei, reparando nesse dano de alguma forma, né? Então, nós temos uma herança restaurativa, né? A justiça restaurativa não é algo novo. Ela não surgiu nos Estados Unidos, ela não surgiu na década de 70, ela não é alguma coisa, uma fórmula exata de como cuidar das relações ou vem com uma nova justiça que vai acabar com todos os problemas do mundo, né? Na verdade, nós temos uma herança restaurativa e isso sempre fez parte. Desde as sociedades comunais, nos antigos códigos, onde havia essa previsão de uma restituição à pessoa que sofreu um dano, né? Quando se era perguntado para ela o que ela entenderia que seria a questão da justiça, como poderia esse dano ser reparado para ela de alguma forma que ela pudesse sair do seu papel de vítima para sobrevivente e seguir com a sua própria vida, né? E dos povos ancestrais, né? Várias tribos, sejam elas brasileiras, africanas, das sociedades europeias, as Navajo dos Estados Unidos, Maori da Nova Zelândia, eles tinham um sistema em que cuidava do indivíduo que agia de uma forma contrária com aqueles preceitos e valores e princípios que eram determinados para aquela comunidade em específico. Né? Quando isso acontecia, eles falavam que isso era uma questão de desconexão do sujeito. É uma desconexão dele com ele mesmo, uma desconexão dele em relação à sociedade. Né? Então, a sociedade, a comunidade assume um papel de resgatar esse sujeito e para que ele possa reencontrar o seu centro. Né? E a partir disso surgiram, né, as legislações mais atuais. Né? A ONU, em 2002, já iniciou esse trabalho, que todos os países que são assinantes da ONU precisariam incluir dentro dos seus sistemas práticas restaurativas, práticas diferenciadas de lidar com os conflitos, com as relações que estavam sendo, né, causando algum tipo de dano. Eu vejo a justiça restaurativa muito como um movimento social. Né? Ela emergiu de diversas vertentes, seja do abolicionismo penal, seja da relação do comunitarismo, seja em relação do movimento feminista, que fez grande parte da justiça restaurativa do movimento restaurativo se deve ao movimento feminista, dos direitos humanos, né? Então, pelos direitos civis, é um movimento que emergiu e pipocou em diversos momentos do mundo, né? Numa necessidade que estávamos tendo de olhar de uma forma diferente para as pessoas, né? De uma troca de lentes,
uma troca de olhar em relação às pessoas e às situações que estavam ocorrendo. Mas ela foi de alguma forma batizada com algum nome específico, né? Então, em 1970, que eu acho que é por isso que toda a questão da literatura, né, vai vinculado mais em relação a essa década, esse psicólogo, Albert English, ele sistematizou e colocou um nome a esse movimento que emergia, que era um olhar diferenciado para as pessoas e a comunidade, né, nesse processo colaborativo entre os agentes ativos de um conflito, né? Então ele colocou o nome Justiça Restaurativa para diferenciar de outros formatos que existiam, né? Que, por exemplo, até hoje nós temos, que é a retributiva, baseada na punição, que é o nosso Código Penal, né? Existe um crime previsto em lei, tem uma pena em relação a isso, né? E quem comete isso faz, né, a substituição do fato à norma. E a distributiva, que é focada na reeducação, que é o ECA, né? Que tem esse efeito ressocializador do sujeito, né? A justiça restaurativa, ela é focada em necessidades e em papéis. Então, por exemplo, a vítima assume seu papel de vítima e ela é reconhecida como vítima, né? O ofensor, né, o sujeito que cometeu o dano, ele é reconhecido como ofensor e como aquele sujeito que causou um dano e tem uma obrigação de reparar esse dano, mesmo que seja simbolicamente. A comunidade assume seu papel de vítima secundária e ela também assume a sua responsabilização como parte integrante da formação e da construção desses sujeitos que cometeram também um determinado crime, algo que era contra, né, ao ideário daquela determinada sociedade naquele momento, né? Então, hoje, na atual conjuntura, em alguns determinados processos, não sei se alguém aqui do direito sabe que, né, a questão dos crimes da ação pública incondicionada, né, quando não depende de representação, então a vítima ela não tem voz realmente dentro desse processo, porque quem consta no processo é o Estado, né? A vítima é a sociedade em si, é o Estado, e ele usurpa o papel da vítima e ela é às vezes mera informante do processo e acaba não sendo participante, ela não é reconhecida, ela é usada somente como produção de prova, né, dentro daquele procedimento. E para a justiça restaurativa não, ela é importante, ela tem necessidades, ela tem que ser incluída e fazer parte de todo esse sistema, né? Então a JR traz essa ideia de que a sociedade tem necessidades, a vítima tem necessidades, o ofensor tem necessidades e todos nós somos responsáveis por tudo, né? É um processo colaborativo. Então, a justiça restaurativa, ela significa um processo, né? Ela é um processo colaborativo em que os agentes, né, os atores sociais de um conflito se juntam para falar sobre os danos causados e quais são as consequências disso, tanto para as relações quanto para a própria sociedade. E a palavra justiça, nessa terminologia justiça restaurativa, não significa da questão do poder judiciário. É a justiça enquanto algo a ser buscado. A justiça é aquilo que eu quero para poder me sentir bem em relação àquilo, né? Não é a justiça vinculada a um sistema jurídico, não é do Poder Judiciário, não é do Ministério Público, não é de uma defensoria, né? Não somos advogados, não é uma ordem disso. Tanto é que ela foi ali sistematizada, colocada, batizada por um psicólogo, né? Essa questão da justiça restaurativa é aquilo que se busca, né? Se busca a justiça, ela é individual, ela é subjetiva. Então a JR foca em relação à vítima em tentar buscar o que é justiça para aquela determinada vítima, o que para ela vai ser importante para que ela possa então mudar a realidade dela e seguir com a sua vida, né, com os seus danos reparados. Eu tenho uma certa resistência em simplesmente pegar uma teoria externa de outro país e aplicar no Brasil, assim, na nossa realidade, né? Isso para mim é muito difícil, porque eu sei que nós temos características peculiares, temos demandas específicas, nós temos as nossas peculiaridades. Então não adianta pegar a justiça restaurativa da Bélgica e aplicar aqui no Brasil, que nós não vai dar certo, né? Então nós temos que prestar atenção nas nossas peculiaridades, seja regionais, seja em relação ao próprio país. E por isso a Velha Andrade traz essa ideia da brasilidade restaurativa, né? Que nós precisamos pegar essa prática, né? Que também já era nossa, é ancestral, mas ela já está sistematizada, e de alguma forma adequar ela de acordo com as nossas necessidades e a nossa demanda, né? Então as práticas e as políticas, elas assumem diferentes formas, tanto dentro de um país como em países diferentes. A justiça restaurativa que nós já estamos aplicando aqui no Brasil não é a mesma do Canadá, né?
Quando não é a mesma dos Estados Unidos, quando veio o Howard Zerr ou quando veio a Kay Prentice nos ensinar sobre essas práticas. Né? O que eles trouxeram dos ensinamentos, nós adaptamos e aplicamos aqui de acordo com a nossa realidade. Né? E a mesma justiça restaurativa que aplicamos em Ponta Grossa, provavelmente não é a mesma que vocês aplicam aqui em Foz do Iguaçu, como também não é a mesma lá do Nordeste, né, e a do Rio Grande do Sul. Então, é preciso levar em consideração, né, essas peculiaridades, os conhecimentos e as capacidades regionais para poder aplicar essa prática, que ela tenha assim um resultado positivo, que ela possa trazer efeitos, né, impactos em relação às pessoas que aplicam. Né? Então, adotar e importar essas práticas de outros países, elas têm que ser de forma adaptada às necessidades locais. Né? É muito difícil a justiça restaurativa trabalhar sozinha, né? Nós trabalhamos sempre em rede. Então, vai depender muito disso, de como funciona o Poder Judiciário, o Ministério Público, com a rede, com a proteção social, com a questão da psicologia, com a medicina, com a saúde, né? Ela é vinculada, ela é interdisciplinar, ela é multidisciplinar, ela não se vincula a um processo específico, por exemplo, de uma punição ou de um castigo de alguma coisa, ela dialoga com todas as outras áreas de conhecimento, né? Porque ela é orgânica, ela é viva, ela é dinâmica, ela é transformativa, né? A justiça restaurativa, ela é contra-hegemônica. Ela vem realmente para quebrar esse paradigma que já vem do ideário de que aquele outro que eu não conheço, diferente de mim, né, quando comete um crime deve ser excluído, para essa questão de que quando nós trazemos a pessoa para dentro desse círculo, né, as relações se transformam de uma forma diferenciada, né, mas sem perder os princípios e os valores delas, que são os básicos, né, que é o que transformam ela de uma forma que ela é reconhecida de uma forma diferente de lidar com os conflitos, né? Por isso que a gente fala que a régua que mede a justiça retributiva não deve ser a mesma régua que mede a justiça restaurativa. Então, se quiser aplicar a prática restaurativa para diminuir processo, desafogar o judiciário, evitar a reincidência e ter objetivos que dizem respeito à teoria da pena, a gente vai fazer mais do mesmo. Né? Nós não estamos aplicando nada diferente, não estamos fazendo nada do que já está sendo feito. Né? A prática restaurativa ela veio realmente para quebrar todos os paradigmas, para trocar todas as lentes, para mudar todos os focos, né? Seja completamente isso. E então, superada essa questão, né, da prática restaurativa, mais ou menos de como que ela funciona, até de uma forma mais superficial, a minha pesquisa ela diz respeito principalmente em relação a essa prática nas situações de violência doméstica e familiar, né? Que ela é uma situação de complexidade diferenciada por conta da violência, que ela é multifacetada, que ela é uma violência diferenciada, que ela não atinge só as mulheres, ela atinge toda a família, né? Ela é uma questão estrutural, né? Então, a lei Maria da Penha ela foi criada para coibir a violência doméstica e familiar, né? Mas ela é uma lei que ela não criou crime nenhum, né? Não existe o crime Lei Maria da Penha, não existe o crime de violência doméstica. Todos os crimes sempre existiram. Por isso que quando alguém chega para mim e fala assim, mas o João da Penha, né? Alguém fala, mas por que existiu, né, isso tudo, né? A lei ela foi criada decorrente de uma situação que ocorreu com a Maria da Penha, né? Ela fez diversas denúncias, né, até chegar na Comissão Internacional, onde foi recomendado ao Brasil a criar uma legislação específica que tutelasse o direito da mulher nessas situações de violência. Porque antigamente não havia nada específico em relação aos direitos da mulher que acautelasse os seus direitos em relação a uma saída da mulher dentro da sua residência, da perda de bens, em relação à questão de guarda das crianças, de pensão e tal. Então a lei ela foi criada, ela tem um enfoque mais educativo realmente, né? Ela trouxe uma maior rigidez quando ela impede a suspensão do processo, quando ela impede a questão da lei do juizado, né, de ser encaminhado para o juizado, quando ela diz algumas situações que agora é entendimento jurisprudencial da lesão corporal, que ela é pública e incondicionada, diferente como se for praticada em qualquer outra relação, mas ela traz, dentro do seu contexto, também formas de ressocialização, né? De mudança estrutural dentro desses homens. Tanto é que ela pega e traz medidas protetivas para mulheres e medidas que podem ser aplicadas aos sujeitos que cometeram esses crimes, como, por exemplo, frequentar grupos de reflexão em relação ao que ocorreu, né?
Então, o João da Penha sempre existiu, que é o Código Penal, né? O crime de lesão sempre existiu, desde 1941 ele está aí, né? A questão da ameaça sempre existiu, né? Então, a Lei Maria da Penha não trouxe um crime novo, ela trouxe uma forma diferente de lidar com os conflitos, com os crimes que foram cometidos em relação a uma mulher no contexto de violência doméstica e familiar, né? Então, a justiça restaurativa, em casos de violência doméstica e familiar, ela não pode ter como objetivo, em hipótese alguma, o perdão ou a reconciliação do casal, né? Isso não é o objetivo de uma prática restaurativa, né? As questões das relações, o que acontece, elas são tão complexas que isso não é uma terapia de casal, né? Se as partes, os envolvidos no determinado conflito, eles desejarem essa situação, tudo bem os encaminhamentos que sejam feitos em relação a isso, mas a prática restaurativa ela não pode ser utilizada como terapia para que isso ocorra, né? Ela não pode ser utilizada como barganha para que isso seja de alguma forma influenciado dentro do processo, né? Então ela não objetiva também reduzir a reincidência ou diminuir a quantidade de processos. Isso sim pode ser uma consequência das práticas, né? Em Ponta Grossa nós já temos o projeto Circulando Relacionamentos, que é a base dessa pesquisa. A gente aplica a JR em casos de violência doméstica desde abril de 2015, nós não temos reincidência, né? Mas nunca foi o objetivo que isso ocorresse. Isso foi uma consequência de tudo de todas as práticas e de todo o trabalho que foi desenvolvido, né? Não se contrapõe à justiça comum, né? Não. Até tem uma pesquisa recente, né, do CNJ que fala que a justiça restaurativa ainda não é uma alternativa, né? E por que ela não é um método alternativo de autocomposição? Porque ele não suspende o processo. Em alguns casos pode suspender, né, em relação talvez à questão da infância ou outros crimes, mas em relação à violência doméstica não existe previsão legal para isso. Então, enquanto não existir nenhuma normativa que vá realmente trazer essa questão de uma possibilidade de suspensão, ele não se contrapõe à justiça comum e ele não é uma forma de alternativa ao procedimento criminal. Ele é uma forma de ofertar às pessoas um jeito diferente de lidar com a lide sociológica, né? A lide processual ainda é uma questão do judiciário, né? Ele que se preocupa em relação a isso. Não é uma panaceia, não é para tudo e não é para todos. Não são todos os casos de violência doméstica que são encaminhados, não são todas as situações. Na minha concepção, é para quem quer, né? Eu acho que a justiça restaurativa ela tem que ter uma questão da voluntariedade pura, né? As pessoas têm que querer participar disso, independente de barganha, independente de benefícios em relação à questão de sentença ou de qualquer outra situação processual. Acredito que ela vai surtir um mais efeito e talvez causar algum impacto realmente na sociedade, na questão cultural, a partir do momento que ela for considerada voluntária, né? Sempre estará à oferta de quem quer participar, não uma escolha do juiz, ou do promotor, ou do advogado, de alguém fazer um encaminhamento, mas sim das partes escolherem participar disso. Não é uma alternativa para o aprisionamento, né? Já que ele não vai influenciar nessa questão da sentença, né? Vai ter o procedimento criminal em relação a isso de qualquer forma. A responsabilidade passiva, o Código Penal que cuida, a responsabilidade ativa, que daí sim a justiça restaurativa vai trazer esse formato diferenciado. E não é impunidade, né? E por que ela não é impunidade? Porque você se responsabilizar internamente sobre aquilo que ocorreu. Você às vezes conversar com a pessoa que você causou dano e você ouvir dela de alguma forma como você a machucou e como você trouxe consequências negativas para essa pessoa, não é ser impune, né? É se responsabilizar, é oportunizar que então esse sujeito que cometeu esse determinado crime possa modificar a realidade dele a partir dessas informações, a partir desse conhecimento, né? A partir dessa empatia gerada em relação à pessoa com a qual ele cometeu a violência, né? Então, se aquilo lá não é objetivo, o que a gente objetiva, né? O que a gente busca, né? Em relação à prática restaurativa em situações de violência doméstica, em relação à mulher, especificamente, né? O empoderamento por meio da informação e da fala. Eu acredito que o empoderamento não vem de fora, né? Não é alguém que vem e me empodera. O empoderamento vem de mim, né? Quando eu reconheço esse meu poder, essa minha autonomia, e isso sai de mim para fora, né? Eu não vejo que alguém me dá isso, né? Eu acho que é uma questão mais interna. Então, como que esse empoderamento pode surgir por meio da informação? Né? O que a gente tem de experiência em Ponta Grossa é que quando as mulheres chegam até o processo, né, chegam até o cartório para poder ter informação do processo, para que elas possam saber qual é essa relação. Eu vou empurrar aqui um pouquinho.
que acho que daí tá atrapalhando. Para que ela possa ter conhecimento de qual é o movimento processual, em qual fase que ele está, o que está acontecendo, muitas vezes ela é tratada com desdém, né? Porque às vezes eles estão fazendo o trabalho deles, tem uma questão interna e acaba não dando tanta atenção para a vítima, né? Porque fala, procura o seu advogado, ele que vai te dar as informações, e ela acaba sendo mera informante ali, não participa do processo e ela às vezes não é nem reconhecida, né, em relação a isso tudo, né? Então, quando a gente fala em empoderamento por meio da informação, é que ela faz parte do processo restaurativo, né? Ela é um dos pilares, ela participa, ela sabe de tudo que acontece, né? É colaborativo. A fala, ela tem a oportunidade de se expressar, de dizer o que aconteceu, ela tem a oportunidade de falar como ela deseja que aquele dano seja reparado, né? Não é o judiciário falando, não, então o fulano cometeu isso, se aplica a pena tal e pronto, esse teu dano foi reparado. Não, ele pagou aquilo em relação, vai quitar aquilo em relação ao contrato social que foi estabelecido, né? Mas em relação à vítima, o que ele vai fazer? Né? Como que ele vai reparar aquilo que ele causou em relação a ela? Né? Aquelas marcas podem ficar eternamente. Às vezes ela precisa falar sobre o que aconteceu, às vezes ela precisa trazer essas informações para que ela possa ser reconhecida como alguém que tenha essa necessidade do dano reparado, de uma vindicação, né? Então, falar também sobre os traumas resultantes da violência e como o dano causado pode ser reparado, é só a vítima que pode dizer como esse dano pode ser reparado. Não é o Estado, não é o código, não é a lei, né? Não somos nós, não é o facilitador, não é o mediador, não é ninguém, né? Quem sofreu o dano é que sabe como aquilo pode ser reparado, né? Que ele tem essa oportunidade de poder dizer isso tudo, né? Fortalecimento pessoal e da autoestima. Como tudo isso transforma a pessoa, né? Como a informação, como o empoderamento, como o reconhecimento transforma a forma como ela se vê, né? Como ela se enxerga, a identidade dela, como ela se apresenta em relação aos outros também, né? O outro ponto é o resgate de valores humanos universais. É muito fácil quando alguém comete um crime ou quando alguém causa um dano pra gente, a gente olhar aquele sujeito como um monstro, como algo que não é humano, que é animal, que é grotesco, que é aquele sujeito que não tem mais humanidade. E quando a gente perde essa noção de que aquele sujeito, por mais terrível que ele tenha sido, por pior o crime que ele tenha cometido, ele ainda existe uma humanidade que está dentro dele, e que às vezes é uma oportunidade que nos diferencia de algum crime que se comete, né? É transformador quando você reconhece isso, de que todos nós estamos numa relação de humanidade. E a gente só vai se conectar e mudar as nossas relações a partir do momento que a gente reconhecer que todos somos humanos, com potencialidades diferentes. Com uma potencialidade de bondade e com uma potencialidade de maldade, e aquilo vai depender muito do que a gente alimenta, né? Então, e também o reconhecimento da situação de violência, porque muitas não reconhecem nem identificam quais são as violências que sofreram, não tem conhecimento da lei, não sabe de violência sexual, não sabe de violência patrimonial, não sabe da violência moral, psíquica, diversas violências que sofre, violência estrutural, né? Então, reconhecer que aquilo que se passou foi uma violência, entender e compreender aquilo para que nas suas próximas relações, né, futuras, além das suas relações pessoais, com seus familiares, com os futuros relacionamentos, né? E quais são as formas de superá-lo, né? De se assumir também um papel de auxílio nisso tudo, de não só ofertar, está aqui uma prática, um momento, um local, colocamos cadeiras em círculo e vocês vão conversar e daí você vai dizer como que esse dano vai ser reparado e pronto. Não. Como que a gente vai fazer isso tudo junto? Qual é a forma que precisa superar, né? É um acompanhamento psicológico? É uma questão de um encaminhamento em relação ao acompanhamento de drogadição, de alcoolismo, ou em relação à qualificação de emprego, né? Ou agência do trabalhador? É uma questão de volta aos estudos. O que precisa para ajudar esses sujeitos a mudar a realidade deles, né? E um espaço seguro de escuta e fala, né? A gente fala muito sobre a escuta ativa, a fala assertiva, né? E para mim eu traduzo isso muito como escuta e fala de coração. Que quando a gente fala com o coração, a gente é coeso entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente expressa, né? E tendo essa coesão, né, nós somos francos com a gente mesmo. E se a gente é franco com a gente mesmo, está sendo franco com o outro. E falar e ouvir, né, falar e escutar é um processo
que faz a gente reconhecer essa humanidade por conta dessa contação de histórias, né? De reconhecer no outro essa humanidade, né? A semelhança que nós temos em relação. Tá tudo tranquilo por enquanto? Tô parecendo uma louca aqui falando coisas sem sentido para vocês? Tá fazendo sentido de alguma forma? Então eu vou continuar, senão eu ia fugir. Então, nós trabalhamos com os 3 pilares, né? É a vítima, é o ofensor e a comunidade. Então, se nós temos os objetivos em busca em relação à vítima, quais são os objetivos também em relação ao ofensor? Né? Ao sujeito que cometeu o dano. Né? Tem a Cristina de Angelis, que é uma francesa que veio para o Brasil falar um pouquinho sobre o contexto da justiça restaurativa na França. E a gente fala muito de vítima-ofensor. E ela estava assim, não concordo com isso, né? E a gente, mas é o nome, né? De se reconhecer. E ela usa autor e receptor do fato, né? Que ela fala que as relações são tão complexas que às vezes a gente não consegue identificar quem é vítima e quem é ofensor em algumas relações. Né? Então, falar autor do fato é o sujeito que cometeu aquele determinado fato, e receptor do fato é aquele sujeito que recebeu e que sofreu determinado dano. Né? Então, aqui por um reconhecimento, né, por conta da mulher, de uma trajetória, eu ainda mantenho a questão de vítima e ofensor, né, nesses slides ali para falar, por um reconhecimento. Mas é algo que eu estou trabalhando também internamente, de reconhecer isso como autoria e recepção, e não mais rótulos, porque a gente adora rotular as pessoas, né, colocar, etiquetar e acabar determinando. Em relação ao homem, né, a reflexão sobre as relações de poder e gênero, não tem como falar sobre justiça restaurativa em situações de violência doméstica e não compreender a complexidade do tema que é em relação ao patriarcado, machismo, um sistema paternalista, né, e fugir dos estudos de gênero e relações de poder. Não tem como fazer isso. Né? Então, é por isso que ela é uma justiça restaurativa diferenciada. Ela não é a mesma justiça restaurativa em relação aos autos infracionais e a outros determinados crimes. Ela tem as suas peculiaridades. Né? A gente não pode fechar os olhos para esse sistema que muitas vezes é opressor, que anula vozes e que a mulher sempre está em desvantagem. Então, eu não posso correr o risco de colocar a mulher numa situação com o seu algoz onde ela não vai se sentir segura, né? Sob o manto de falar, não, mas é justiça restaurativa, estamos fazendo isso para suprir as suas necessidades. Não. Né? Enquanto facilitadores em relação a esse processo, a gente tem que assumir que existem riscos, sim. Né? Não sou tão romântica em relação à justiça restaurativa, em que pese eu acho que ela funciona, mas eu não sou ao ponto de me enganar também em relação a essas questões. Né? Então, precisa ter essas noções, né, e se fazer refletir em relação a isso tudo, para que seja uma mudança estrutural, cultural e social, né? Não só uma mudança naquele sujeito. Né? Aquilo tem que impactar nele nas relações que ele tem com o mundo, nele com a relação dele mesmo, nele com a relação com os outros sujeitos com os quais ele convive. Oportunizar a mudança de comportamento a fim de romper o ciclo da violência. Né? Então, como oportunizar isso? Né? É a mesma questão ali da autoestima em relação às mulheres. O que precisa para mudar aquilo que está ocorrendo, né? Aquela situação, porque pode estabelecer aquele espaço seguro de fala, oportunizar o ambiente, só que daí depois ele vai voltar para aquela realidade onde ele está lá fora, ele vai voltar para aquela casa onde está aqueles conflitos ainda, e vão surgir novos conflitos. Por isso que nessas relações continuadas a gente não fala tanto em resolução de conflito, a gente fala em transformação de conflito. Eu resolvo o conflito com o cara que bateu no meu carro. Eu resolvo o conflito com alguém que me deve lá alguma coisa, eu tenho que cobrar em relação a ele, ou houve ali uma violência. Numa questão de uma relação continuada, se eu vou ter relações com essa pessoa ainda futuramente, eu só posso transformar a minha forma de lidar com os conflitos com ela. Porque eu posso ali lidar com esse conflito específico, mas amanhã vai surgir outro, depois amanhã vai surgir outro de novo, e daí a outra coisa vai acontecer e vai surgir de novo. Né? Então, nós transformamos a forma de lidar com esses conflitos. Né? Então, oportunizar essa mudança de comportamento os encaminhamentos para a questão do psicólogo, psiquiatra, drogadição, alcoolismo, agência do trabalhador, qualificação. Nós temos lá em Ponta Grossa, não sei como que aqui funciona, nós trabalhamos muito com a rede lá, o CRAS, o CRES. Né? Sem eles, nada disso funciona. Né? O trabalho precisa ser em conjunto. Justiça restaurativa não funciona sozinha, ela só funciona
né, em trabalhos colaborativos. Então, todos têm que estar engajados, têm que estar em sintonia em relação a isso. Então, e nós temos parceria com as faculdades, né, tem o curso de psicologia que atende daí lá por parceria no Sejusc, nessas situações de violência. Quando há necessidade específica, o casal quer reatar, aí sim encaminhamento para terapia de casal. O casal não reatou, mas tem questões pessoais a serem desenvolvidas, encaminha para os psicólogos individualmente para poder lidar com o término da relação, com tudo que precisa vir, o que vai emergir também em relação àquilo tudo, né? Então, também refletir sobre o impacto da violência no âmbito familiar, refletir no sentido de que eu sou fruto do meu meio. Então, muitas vezes, eles relatam para nós que eles viam a violência dentro da casa. E a violência acaba sendo algo comum para eles. E quando eles refletem e percebem que a violência que eles estão cometendo, os filhos vão cometer também, torna um olhar diferenciado, né? Se tornam responsáveis por isso. E daí começam a identificar realmente que a sua conduta é espelho, que aquilo que ele está fazendo pode ser o gatilho para que daí os filhos comecem a fazer também, que as outras pessoas da sua família também façam. Então, oportunizar essa mudança por meio dessa reflexão. O resgate de valores humanos universais também em relação a vítimas, isso é sempre uma troca, né? Porque nós temos essa nossa humanidade que ela é compartilhada, nós não podemos perder essa humanidade, porque senão eu não vejo mais aquela pessoa como pessoa, eu vejo ela como objeto, eu vejo ela como um animal irracional, eu vejo ela como qualquer outra coisa que não seja humano, e daí eu não me conecto, aí não há possibilidade realmente de resgate de absolutamente nada, né? Oportunidade de transformação cultural relacionada à violência contra a mulher. Nós temos tentado trabalhar no sistema de fazer uma preparação dos homens antes, né? De alguns acompanhamentos por meio de oficinas reflexivas para dialogar sobre essas questões da violência. Porque muitos não conseguem compreender o impacto que é, né, e que isso causa. Então, a mudança cultural só vai surgir, realmente só vai ser, talvez, desenvolvida a partir do momento que aquilo virar uma prática na vida deles, né? Naquilo que aquilo fizer sentido. E se não fizer sentido, ele não vai aplicar, ele não vai continuar, né? E para que isso seja feito, tem que oportunizar isso, né? As oficinas de reflexão, né? As conversas, rodas de diálogo em relação a isso tudo. Um espaço de escuta, reflexão e sensibilização. Nós temos vários relatos de homens que não se sentem também acolhidos na rede, nos outros sistemas de acolhimento, de acompanhamento, nos CAPs, por questões de se sentirem excluídos, né? Por exemplo, de homens que vão até algum lugar e daí há uma certa discriminação, talvez, no sentido de inferiorizar o sentimento, de falar que o homem não chora, que o homem não tinha que estar ali, que ele tinha que saber lidar com os sentimentos dele, que tinha que saber lidar com os seus próprios problemas, que não precisa pedir ajuda, que não precisa pedir acompanhamento, né? Então, esse é um espaço onde a gente acolhe, né? Eu acredito muito que nós lidamos com a violência com afeto, não violência com mais violência. Né? E a partir do momento que isso acabou virando uma prática na nossa vida, no nosso formato profissional e na forma que nós atendemos, nós começamos a ter resultados diferentes, tanto no comportamento deles em relação a gente, né, quanto no nosso olhar em relação a esses sujeitos, de nós também reencontrarmos essa humanidade, né, dessa troca. E a geração de empatia em relação à pessoa com a qual, né, ele cometeu aquele dano, que ele cometeu aquela violência, né? A empatia, aqui que a gente trabalha, é a empatia de Brené Brown, que ela traz a ideia de que não é você se colocar no lugar do outro, mas sim você se conectar com a dor que você causou naquele outro em relação a isso, né? Então, ele conseguir, né, pegar a perspectiva do outro, ver que aquela é uma verdade para aquela pessoa, por mais que ele não concorde com a situação ou fale, não, eu não cometi isso, ou não foi desse jeito, mas ele reconhece que foi a forma que ela viu, é uma verdade para ela, talvez aquilo faz sentido para a vida dela, reconhece isso como verdade, toma essa perspectiva e se conecta com aquele sentimento, né? Para que isso possa realmente, um se colocar no lugar do outro com uma mineração, né? É mais profundo, você vai um pouquinho mais em relação a isso. E para que haja, né, se aqui vocês tiverem interesse, né, não sei como que vai funcionar daqui para frente, essa
vontade de aplicar projetos vinculados à violência doméstica e prática restaurativa, a gente desenvolveu 5 características que precisam ser levadas em consideração quando for montar algum tipo de projeto vinculado a essas práticas, né? A primeira delas é priorizar a segurança das mulheres sobre a reabilitação ou ressocialização do homem, né? Então, é uma proteção em relação à coação. A JR não precisa ser mais um outro sistema opressor. Não precisa ser mais um outro sistema de anular. Desculpa. Já está adiantada. Não precisa ser mais um outro sistema que vai anular vozes ou que vai causar mais violência ou vai revitimizar a mulher, né? Isso já acontece em vários outros sistemas, desde a delegacia, desde o registro do boletim de ocorrência, desde às vezes do formato em que ela é recebida dentro do judiciário. Então a JR não pode ser mais uma ferramenta para isso, né? Então, claro que a gente quer favorecer o diálogo e quer oportunizar uma forma diferenciada, mas sempre levando em consideração a segurança da mulher, né? Essa situação, essa voluntariedade da mulher é pura, ela está disposta realmente a participar disso, né? Vai trazer algum impacto positivo para a vida desses sujeitos? Isso vai ser importante para a vida deles, né? E essas são as perguntas que sempre norteiam, né? Então, a gente favorece o diálogo sobre o impacto da violência sem desculpar o comportamento do homem e sem culpar a mulher pela sua conduta, né? A ideia de todo o sistema é que ele não se desculpe, ou não se justifique, ou não explique o porquê ele fez, né? Mas sim que ele se responsabilize. E para isso demanda tempo, para isso demanda disposição. Para isso tem que ter um sistema que vá auxiliar nessa mudança de comportamento interno, né, dentro dele. O segundo ponto, quando fizer, né, esse trabalho, assim, um programa restaurativo em relação a isso, tem que ofertar para todo mundo. Não é uma escolha, assim, eu acho que esse caso vai dar certo, justiça restaurativa. Não sei. As partes que sabem. É a vida delas, elas que estão envolvidas ali, né? Não são terceiros que têm que decidir, né? A prática ela tem que estar à disposição, né? E ela estando à disposição, as pessoas que vão dizer se elas querem participar disso ou não, né? Tem que ter mais uma ferramenta, mais uma situação aberta para elas, né? Respeitando a voluntariedade pura, bem como ofertar apoio social e recursos para mudança individual, né? Então, é um projeto que ele tem que estar coordenado com outros meios, com a rede, né? Com encaminhamentos, com outras formas de acompanhar e dar suporte a esses indivíduos, né? Para a segurança e o empoderamento da mulher, né? Ter um tratamento individual para todos, de acordo com as suas peculiaridades, as suas necessidades, né? E modificar as condições que contribuíram para o comportamento lesivo, que é aquilo lá que a gente já falou, que eu já comentei sobre encaminhar para CAPS, a rede de proteção, questão de escola, né? Para terminar a questão escolar. O terceiro é trabalhar como parte de uma resposta comunitária coordenada, preventiva de mudança cultural e social, né? Então, trabalhar como resposta comunitária é trazer a comunidade para dentro desse sistema, né? De ver que a violência não é só o casal, não é só o homem e a mulher, é a família, é a comunidade, é aquele bairro, é aquela localidade, né? Como que é aquela região, como que as pessoas lidam em relação à violência ali, né? É uma localidade onde há mais violência do que outras regiões ou não. Existe uma questão estrutural lá de alguma comunidade machista, existe alguma outra coisa que pode ser trabalhada, né? Com processos reflexivos em relação a isso tudo, né? De uma forma preventiva, indo nas escolas, né, indo em outras localidades, fazendo círculo de mulheres, fazendo círculo de homens, círculos de conscientização em relação a isso tudo. Não só trabalhar de uma forma depois que aconteceu o fato, né, mas trabalhar de uma forma preventiva para que isso não mais aconteça. Que tenha suporte material e social para as mulheres, né. Nós temos uma situação lá em Monta Grossa, agora que a gente conseguiu, que as mulheres não tinham dinheiro pro passe para ir até o Sejusc. E o Sejusc lá em Monta Grossa é muito longe, fica na saída, né? Então a gente conseguiu uma parceria junto com a prefeitura e os casos que são encaminhados, né, que fazem parte do processo do projeto Circulando Relacionamento recebem esse subsídio da prefeitura para que as mulheres possam ir até o local, né, que elas tenham esse suporte material em relação a isso também.
trazer a comunidade, o apoio em relação a isso, os fortalecimentos de vínculos, né, para que as pessoas se sintam pertencidas e reconhecidas naquela família, naquela comunidade, naquela sociedade, e ofertar políticas públicas que favoreçam a mudança cultural no combate à violência contra a mulher, né. Precisa estar estruturado, precisa trabalhar com o executivo, com o legislativo, precisa ter essa dinâmica, né, entre todos os agentes em relação ao Estado, né, e também ao Judiciário e ao Ministério Público. O quarto é que o enfoque da construção deve se opor à dominação de gênero, bem como à violência, como foco na responsabilização ativa, né. Se não trabalhar em relação a isso, não vai surtir um efeito a longo prazo, né. Nós vamos trabalhar simplesmente só com aquela questão, com caso específico. E se trabalhar só com caso específico, isso vai demorar muito para que haja uma mudança cultural e social, né? Se não houver esse enfoque de uma construção de que existem essas violências e elas são estruturais, elas estão arraigadas dentro de nós e que isso influencia muito a forma que nós conversamos, que nós falamos, que nós dialogamos e que nós nos comunicamos, né? Não vai surtir um efeito, né? Então a questão não tem como fugir disso, né? Já tentei, né? Achei que algumas vezes isso acabasse ser talvez uma outra forma de violência, ou que isso talvez possa ser um pouco difícil de lidar, mas há 3 anos que nós estamos lá e há 3 anos que a gente tem que fazer isso, né? A gente tem visto que trabalhar essas questões de gênero, de falar sobre isso, de não ter medo de discutir sobre isso, de trazer essa questão de que existe o machismo, que ele é estrutural, que existe a violência e que nós podemos combater isso de uma forma diferenciada, faz parte de toda uma estrutura que é macro e ela não é micro, né? E se responsabilizar em relação a isso tudo. Então, que elas fazem parte de uma transformação pessoal, né? Eu me transformando, que daí eu posso transformar o meu meio, né? De uma forma diferenciada, de uma simbiose, né? A responsabilização ativa, eu cometi esse dano, né? Então, eu me sinto na obrigação de reparar isso, nem que seja simbolicamente, numa mudança da minha vida, do meu olhar, da forma que eu vejo os conflitos, da forma que eu vou me relacionar com as outras pessoas, né? O enfoque prospectivo, né? Com o futuro, tendo esse compromisso. Nós trabalhamos no círculo passado, presente e futuro, principalmente o futuro. Eu tenho que ter um enfoque dali para frente, o que pode ser feito para mudar, né, aquilo lá para frente. A autonomia do sujeito para assumir os seus atos e consequências, se responsabilizando pelos danos causados. E isso a gente só faz por meio dessa reflexão interna, né, que é extremamente subjetiva, mas ela tem que estar ali e tem que estar à disposição e fazer parte de todo esse esquema. E o quinto, mas não o último, né? Talvez até o mais importante, não fazer do perdão, da reconciliação e da absolvição um objetivo do processo restaurativo, né? Isso não pode ser utilizado como barganha, das pessoas acharem que se elas participarem da prática restaurativa, aí sim, daí não vai dar nada, daí não vou me responsabilizar em relação a isso, né? Então, o enfoque não pode ter a questão do perdão e a reconciliação. Isso pode sim acontecer. Não é proibido. Isso é uma consequência. Em muitos casos isso acontece. Mas isso se emergir das pessoas, né? Não pode ser um enfoque. Não pode vir preparado achando que então vamos só atender casais que querem reatar. Ou vamos só atender casais que não querem reatar, né? E isso vai emergir deles, né? O conflito é das partes. Na justiça restaurativa, a gente reconhece que o conflito não é do outro. O conflito é das partes. O Estado não está mais lá assumindo, usurpando o conflito dos outros. Ele está ali ofertando um espaço seguro de diálogo, uma construção colaborativa e cocriativa, né, à disposição das partes. E em relação a toda a prática, né, quais esses objetivos que a gente pode buscar, né, para fazer, então, um sentido a existir um programa restaurativo, né, nesses casos, né? Então, o primeiro, mais importante, é o empoderamento da mulher, né? O empoderamento no sentido de que ela se reconheça, né, como uma mulher que tem a sua vida, tem as suas vontades, deve ser respeitada, tem as suas escolhas e que ela não precisa ter medo, né, em relação a isso. Minar a conduta abusiva social, né, com uma mudança cultural, né, minar a conduta abusiva em relação ao patriarcado, ao machismo, né, ao paternalismo, fornecer oportunidades significativas para a mudança. Nós fazemos um acompanhamento com essas pessoas.
né? O acompanhamento ele é a longo prazo. Nós falamos que a prática restaurativa ela é artesanal, né? Então, não é um procedimento que é muito rápido, porque ele tem uma dedicação, você precisa estar à disposição, estar ali com as partes, né? É o momento delas em relação ao estudo e fazer um acompanhamento em relação ao período que elas estiverem sendo atendidas, né? Tratar dos danos causados, né? Tratar dos danos causados é perguntar para a mulher, para aquela pessoa que sofreu o dano, o que precisa ser reparado, o que precisa para que ela saia da sua situação de vítima e vá para sobrevivente, né? O que ela precisa para ela ter esse sentido de justiça, que ela possa reconhecer que algo foi feito e supriu aquela necessidade dentro dela e que ela possa seguir com a sua vida. A responsabilização ativa do homem, né, que ele se responsabilize pelo que ele fez e isso oportunize essa mudança de comportamento que finda, né, aquele ciclo de violência, para que ele entenda que aquela atitude, muito mais do que infringir uma lei, causou um dano e esse dano deve ser reparado, né? Aumentar os recursos para o enfrentamento da violência com o apoio da rede, né? Isso amplia o formato de tratar a violência doméstica, porque ela vai desde um enfoque preventivo, em questões de escola, em questão de rodas de conversa, em grupos de mulheres, em relação aos atendimentos nos CRAS, nos CREAs, né, em palestras e em rodas na comunidade, desde a questão quando o crime já aconteceu, quando o fato já ocorreu, de trabalhar isso de uma forma colaborativa, né, ou seja, posterior a isso tudo, para tratar dos danos causados, dos traumas que ocorreram, né. Tô falando muito rápido? E os riscos, né? Riscos vai ter sempre, porque você colocar duas pessoas que estavam numa situação de violência e que provavelmente há um desequilíbrio de poder entre elas, existe uma relação, né, de gênero ali que influencia as escolhas, as vontades, né, e os sentimentos, é risco, né? Mas o sistema já é extremamente violento, né? Quantas vezes a gente já viu a mulher sendo revitimizada ao ter que contar o relato para o policial, daí depois ela vai para a delegacia, ela tem que relatar de novo, daí depois ela vai para a audiência, ela relata de novo, daí depois ela vai para outra audiência para continuar, ela relata de novo e ela tem que contar várias vezes a mesma história, né, se revitimizando em relação a tudo aquilo, né? Então, se revitimizando não, né, sendo revitimizada, né, é o outro fazendo isso em relação à mulher. E no processo circular ele é demorado, ele é artesanal, mas a questão do resultado ele é muito mais perene, né? Perene no sentido de que as pessoas conseguem encontrar uma outra forma de reagir e não só agir. Porque o agir é muito fácil, o agir a gente às vezes até engana, a gente age como a gente quer ser, né? Mas a gente reage como de fato somos. E essa reação ela é muito mais instintiva, ela é muito mais quem nós somos realmente, é muito mais aquilo que está dentro de nós do que as nossas próprias ações. Então reagir com violência, né, às vezes diz muito sobre nós, né? E você oportunizar a pessoa a se conhecer ao ponto de reconhecer que existe essa violência e que ela pode modificar isso, e que ela pode agir diferente, e que ela não é um pano que vai ficar manchado pro resto da sua vida, e que ela vai ser etiquetada e ela nunca mais vai ter oportunidades, e aquilo vai definir quem ela é, né? É a transformação pessoal, né? A gente fala muito da questão da mulher, da autoestima, quando ela vê que o fato que ocorreu com ela faz parte da vida dela, não tem como ser apagado, e ninguém vai apagar. Né? E na justiça restaurativa a gente reconhece que aquilo ocorreu, que aquilo causou um dano, mas aquilo não precisa definir quem ela é, né? Aquilo não vai determinar todas as ações dela futuramente. Ela pode sim, né, agir diferente a partir do momento que ela tenha recursos para isso, né? Então o risco, né, são dos mesmos que enfrentam, né, de todos os outros fatores da subordinação das mulheres na sociedade geral, né, no sistema judiciário que é paternalista. E a gente não pode fugir disso. E ele é, né? Então, tem talvez muito mais risco nesse sistema que é opressor e muitas vezes a voz dela é anular, do que num outro sistema que é diferenciar, mas que ela vai ter essa oportunidade. Porque voz ela tem, né? Então, não é um poder de voz, né? A justiça restaurativa não vem para trazer poder de voz, porque isso já é intrínseco. Nós temos toda essa potencialidade. Mas ela vai dar essa oportunidade de ela determinar qual vai ser esse caminho, né? Como esse dano vai ser reparado e o que pode ser feito dali para frente, né? Então o processo restaurativo diminui um pouco esses riscos ante o empoderamento da mulher e a reparação do dano,
né? A justiça restaurativa ela requer, no mínimo, né, que cuidemos dos danos sofridos pela vítima e de suas necessidades, e que seja atribuída, né, ao ofensor, ao sujeito que cometeu aquele crime, a responsabilidade de corrigir esses danos, né, mesmo que seja simbolicamente. E que as vítimas, o ofensor e a comunidade sejam envolvidos nesse processo, que façam parte de toda essa estrutura, que todos assumam seus papéis e identifiquem as suas necessidades, né, e trabalhem em conjunto e em rede. E tem uma pesquisa, né, que foi feita em 2015 que fala que 80% das mulheres não desejam a prisão do ofensor. Então, se ela não deseja a prisão do ofensor, né, do sujeito que cometeu aquele ato, o que ela deseja? Alguém chuta? Que ele mude, né? Que ele reconheça, né? Ele só vai mudar quando ele reconhecer. E ele só vai mudar quando ele tiver consciência de que aquilo que ele fez causou um dano, né? E que talvez ele não queira isso pra vida dele, ou ele não queira isso, né? Pra que isso determine também a forma que ele vai se relacionar com as outras pessoas. Então, se as mulheres não querem que os homens sejam presos, né? O que elas querem, né? Que eles mudem. E eles vão mudar como? Né? Essa pesquisa, ela é engraçada porque foi feita essa pergunta e ali 40% desses 80%, né, falaram que elas querem que os homens façam tratamento, né, um tratamento de um acompanhamento com psicólogo ou tratamento de drogadição ou de alcoolismo. 30% falaram de grupo de reflexão, né, que é o que a gente oferta com a prática restaurativa, que é esses momentos de reflexão sobre o que ocorreu, que oportunize, né, numa mudança gradual, né, que faça sentido na vida deles. E 10% de serviço comunitário. Isso já nem pode mais na lei, né? Imagine achar que o serviço comunitário é fazer um serviço para outro, né, para um terceiro, vai trazer um resultado melhor do que a própria prisão. Então é entender que realmente, tipo, não é a prisão, não é isso que vai fazer efeito, né? É um desespero de ver que qualquer outra coisa pode fazer mais efeito do que o cara ir preso naquela determinada situação, porque muitas vezes essas relações são continuadas, né? Porque ela quer que ele mude, porque ela quer que ele age de forma diferente. Porque a mulher não quer ser violentada, a mulher não quer apanhar, a mulher não quer ser agredida, ela não quer continuar sendo submissa, ela não quer continuar em relações violentas e abusivas, né? Ela quer uma vida plena, ela quer viver bem, ela quer relacionamentos saudáveis. Todos nós queremos isso, né? Então, os métodos diferenciados para esse enfrentamento da violência doméstica não quer dizer que vai ter uma substituição da pena ou que vai ter essa aplicação de medidas despenalizadoras. Isso em situações de violência doméstica e familiar, né? Estou falando especificamente desses casos. Mas sim um complemento à lei. Um complemento a essa lei que ela é válida, né? Eu acho que ela surgiu por uma demanda, por uma necessidade, ela precisa estar... né, ela está aqui para isso, né, porque há essa necessidade, mas que ela seja um complemento para uma mudança realmente cultural. Eu tenho uma professora que ela fala que o direito não muda a cultura, o direito não muda a sociedade, né? O que vai mudar são as pessoas, né? E a partir do momento que nós olharmos para o conflito e olharmos para a situação com essa troca de lentes, é que a gente vai conseguir oportunizar essa mudança, né, cultural, que a gente não só cuida dos danos causados, mas que esses danos nem sejam mais causados, que eles não mais existam, né? Que não tenha mais relações nesse sentido. E esse é um trecho de uma entrevista de um pastor cubano que se chama Francisco Rodés, que ele estava sendo entrevistado sobre como ele estava aplicando a justiça restaurativa dentro de uma penitenciária lá, né? Então, ele fala assim que um interno contou-me que havia cumprido 14 anos de prisão por ter matado a sua esposa. O fez bêbado, já que se havia alcoolizado trabalhando em um bar. Mostrava-se otimista sobre sua saída próxima. Havia parado definitivamente de beber. Estava casado novamente e sua conduta na prisão lhe valera uma redução de pena. Eu o felicitei, mas me atrevera a lhe perguntar: me diga, pediste perdão à família de sua ex-esposa? Ficou calado. Não havia pensado nas feridas que havia causado
em sua responsabilidade. Ele mesmo necessitava da cura interior que traz paz. Disse-lhe a quem foi até a sepultura da vítima para pedir perdão, e ficou pensativo. O sistema penal o fez crer que sua única dívida era com a instituição carcerária. A justiça restaurativa recorda que não se paga com anos de condenação, mas com uma nova atitude e uma responsabilidade em relação às vítimas. Então, isso para mim faz sentido. Ver que existe essa possibilidade de lidar com os conflitos que nós estamos. Sejam eles relações de violência doméstica, sejam eles conflitos de qualquer outro tipo de relação, desde que a gente tenha uma mudança, né, de troca de lentes, de identificar outras questões, isso pode sim mudar. Né? E é nisso que eu acredito. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje, que é um pedacinho da minha pesquisa. Até o final do ano pretendo terminá-la, né, para defender, e daí divulgo para vocês o resultado disso tudo. Nós temos as entrevistas, né, do pessoal que participou, caso vocês queiram ter acesso, em relação aos homens que participaram disso tudo, né, e nosso acompanhamento em relação a eles, e saber os dados também disso tudo, né, e fico à disposição de vocês. Acho que é isso. Tiver interesse em fazer um diálogo agora, fica à vontade e passando o microfone. Alguém gostaria? Boa noite, Paloma. Se você puder, gostaria que você compartilhasse um pouco como que funciona essa dinâmica do círculo. Porque você falou bastante sobre o conceito, mas para a gente compreender melhor como que funciona na real mesmo essa prática. Esse que é a questão, né? A gente vai falar sobre a questão teórica, né? E tem toda uma prática por trás disso tudo, né? Então, a justiça restaurativa, ela tem diversas técnicas. Tem o círculo de construção de paz, tem a mediação vítima-ofensor, tem as conferências familiares, tem outras metodologias, tem outras técnicas, quer dizer. Aqui no Brasil, a que mais se utiliza é o círculo de construção de paz, que é no qual eu fui capacitado, que é o que o Fernando também é, né? A Carla também aqui. Né? Então, nós aplicamos esse procedimento circular, que é da Kay Prance. Ele tem uma sistematização. Então, nós sentamos em círculo, daí existe... É isso que você quer saber, né? Isso, essa sistematização. Nós temos a cerimônia de abertura, né? É um momento que nós identificamos que é um momento que separa da realidade, daquilo que está lá fora, e nós fechamos esse como um espaço seguro, de diálogo, de confiança, para que se possa tratar das questões difíceis. Aí a gente faz um check-in, uma apresentação, gosta muito de saber como as pessoas estão se sentindo, faz perguntas em relação a isso. Construímos as nossas bases de valores, que aí já começa a questão da contação de histórias. A base do círculo, ela é esses valores, né? Aqui ela traz que todos nós temos valores de comunidade, valores que são gregários, é aquilo tudo que nós evoluímos. Então, muitas vezes, esses valores são muito parecidos, né? As pessoas trazem para dentro do círculo valores como respeito, como honestidade, como generosidade, como tolerância, e às vezes é o mesmo valor, né, que às vezes um ofensor e uma vítima traz, né, e isso eles se reconhecem. Construímos alguns combinados, que a gente chama também às vezes de diretrizes, de acordos, que são as formas de comportamento dessas pessoas dentro desse círculo, que ele é confidencial, né, nada do que é dito dentro desse círculo pode ser utilizado como prova processual, nem para prejudicar e nem para beneficiar ninguém. Existem algumas questões de exceção da confidencialidade, né? Mas depois até dá para passar o material, tem o manual do Tribunal de Justiça que explica daí bem detalhadamente isso. A confidencialidade, a voluntariedade, que são os preceitos básicos. Aí depois nós fazemos perguntas,
né? A gente fala que o manancial de sabedoria do círculo é a contação de histórias. É quando a gente reconhece essa semelhança no outro, a gente identifica a humanidade no outro. E a partir da contação de histórias e de perguntas, nós não chegamos a tratar diretamente do conflito nesse primeiro momento. Aí vai surgindo e vai emergindo através disso, né? E as coisas vão fluindo, né? E eventualmente pode ser construído um consenso ou não, né? A depender das partes, de como que tá isso. Eles não podem participar amanhã do circo? Ah, são de fora. Entendi. Podem integrar isso em uma capacitação específica para fazer esse circuito de paz? Isso, ali no tribunal, né? Eu faço parte da comissão, né? Sou instrutora junto com a Mari, com as outras que já vieram aqui capacitar. Vocês trabalham na prefeitura? Não. Uhum. Onde vocês trabalham, só para me situar? Eu sou presidente do Conselho da Mulher. Uhum. Entendi. Eu sou pastor e tenho um grupo flexível. Uhum. Pois é, isso é bem interessante se vocês pudessem oportunizar isso, né? E agora você falou que é pastor e tem um outro projeto que se chama Pacificária Divina, do Tribunal de Justiça, que quando eles capacitam líderes religiosos para facilitar o diálogo das pessoas das suas comunidades, né? Seja por prática restaurativa, seja por mediação. É bem interessante. Então, sim. Pacificária Divina. Isso. Uhum. Isso, eu coloquei ali o meu e-mail, o telefone, se vocês mandarem um e-mail, que daí a gente eu posso encaminhar as empresas que ofertam esses cursos, por exemplo, de capacitação, né, que precisa ter o curso para poder facilitar. É um curso de 4 dias, né, ele é extremamente vivencial, né, e tem um pouco de teoria também, mas é mais uma ferramenta para auxiliar nesse enfrentamento aí que vocês estão buscando, talvez, né. Boa noite. Obrigada pelo pessoal da Mila que está organizando, especialmente a Fernanda aí, todo o pessoal que está organizando, mas enfim. Eu sou da Mila também. Eu vim hoje aqui em 2 condições. Uma por interesse pessoal mesmo no projeto, o próprio projeto da Universidade Restaurativa, né, que a Mila está trazendo. E também porque a Unila recém criou e eu recém entrei num comitê que se chama Comitê pela Equidade, Gênero e Diversidade, que inclusive a gente também está junto com o Conselho da Mulher, já fazendo essa aproximação, mas o comitê foi recém criado justamente para tratar dentro da comunidade universitária de tudo que tem relação com a questão do gênero. E daí aí a gente inclui essa questão da violência contra a mulher e também as questões ligadas ao público LGBT. E também outros grupos de minorias, né, afrodescendente, indígena. Daí também falo isso para aproveitar, para divulgar, de repente tem alguém aqui da comunidade, tem outras pessoas, eu estou vendo aqui, né, da comunidade da Unila, que possam vir a precisar de um acolhimento nesse sentido. Assim. E eu fiquei bastante curiosa não conheço, né, as práticas restaurativas, mas eu fiquei bastante curiosa, especialmente no que diz respeito à questão da violência da mulher, contra a mulher, porque me surgiu a seguinte questão, né? Eu pensei numa contradição que existe, acho que é intrínseca nesse processo, especialmente em relação a essa questão da violência contra a mulher, né? Porque a gente sabe, o pessoal que está aqui do Conselho da Mulher, acho que tem bastante contato com essa realidade, que normalmente a pessoa que está numa situação de violência é um círculo, né? A gente pode até pensar que é um círculo da violência.
não só porque essa mulher, ela muitas vezes vem de uma família em que a mãe ou a avó ou outras mulheres da família também já sofreram violência, e isso se reproduz, como você falou, de repente um filho que também já viu essa situação em casa vai reproduzir isso na sua família. Mas também porque é bastante difícil para essas mulheres sair dessa situação de violência, né? Porque existe uma reincidência grande e uma dificuldade grande dessas mulheres de sair de relacionamentos que a gente pode pensar como relacionamentos tóxicos. E eu fiquei pensando, você falou sobre a questão da reparação do dano, né? Mas eu fiquei pensando a contradição e como que a justiça restaurativa vê isso, à medida que, nesses casos, muitas vezes a gente vê a dificuldade que a mulher tem, às vezes, em compreender mesmo que ela é vítima, em primeiro lugar. Que ela está sendo vítima dentro de uma relação que é uma relação opressora. E o quanto que é difícil para ela, muitas vezes, e eu até percebi que você falou que esse processo que a justiça restaurativa constrói, também no sentido de poder se perceber essa vítima, esse agressor, nesses papéis, assim. Mas, como é que a justiça restaurativa trabalha para que esse processo não seja mais uma tentativa nesse círculo vicioso, né? Em que existe, muitas vezes, embora eu sei, como você já frisou várias vezes, que não é o objetivo a restauração que esse casal se aproxime novamente, né? Mas, só que isso pode ser, é uma contradição também, porque pode ser, eu não sei se eu estou sendo clara, mas pode ser um instrumento através do qual, mais uma vez, vai ter uma aproximação desse vínculo, mais uma vez essa mulher pode vir a ser vítima dessa violência. Eu sei que longe disso são os objetivos dessas práticas, mas eu fiquei pensando que pode ser uma contradição, se vocês percebem isso lá, se tem, de repente, uma aproximação com esses casos no pós, como que fala? Encontro? Porque é mais de um encontro, né? Se tem não posso dizer controle nesse sentido, mas se tem alguma informação, estatística depois disso, e como que vocês lidam com essa contradição, né? Porque a gente sabe que o homem que pratica violência, muitas vezes ele se desculpa, ele se diz culpado, e só que daí depois isso recomeça. Eu entendi o que você quis dizer e realmente, assim, garantias não tem, né? O processo não é meu. O processo, quando as partes chegam até a justiça restaurativa, o conflito é delas, né? Então, por isso que trabalhamos com a voluntariedade. Para que a pessoa chegue até nesse ponto de entrar para uma prática restaurativa, ela pediu, ela tem que estar lá, né? Então partiu tanto de uma mulher se sentir segura o suficiente de estar ali naquele procedimento, quanto então em relação ao homem de aceitar participar desse encontro também, né? A questão da voluntariedade para nós já é muito importante por conta disso, né? Se ela está ali por conta disso, tem alguma situação que precisa ser dialogada, né, de alguma forma. Em relação a essa construção de como se dá isso tudo dentro do círculo, é um movimento que parte muito deles, né? As coisas que vão emergir dali, a questão do ciclo da violência, essa questão que você disse do homem se desculpar, né? Realmente são características que se repetem nas situações de relação abusivas, tóxicas no comum, né? E a justiça restaurativa daí vem para quebrar isso. Ela vem para transformar isso, para que haja essa reflexão e não haja essa desculpa, né, que nem estava ali, a gente falou, né, não vem para desculpar a sua conduta, não vem para pedir perdão, não vem para reconciliar, vem para ser responsabilizado do que aquilo aconteceu. A maioria dos nossos casos, os casais não reatam. A maioria, é a grande maioria.
foram encaminhados mais ou menos uns 200 processos desde 2015 para a gente, né? Entre boletim de ocorrência, entre CRAS, PES e vara da violência doméstica. Nós fizemos o atendimento completo é o pré-círculo com todos os círculos e o pós-círculos, que são os acompanhamentos, em 42 casos. Desses 42, nós não temos reincidência nenhum deles, porque nós fazemos esse acompanhamento. Desde o primeiro caso que atendemos, né, em abril de 2015 até hoje, todos eles estão sendo acompanhados de alguma forma. A gente não fica ligando para as partes, não fica nada. A gente acompanha por uma questão de processo, de busca, né, do sistema judiciário para ver se existe algum procedimento criminal que foi instaurado, né, pegando a questão dos antecedentes, para que a gente possa reconhecer em relação a isso, né? Não tem, assim, uma equipe, por exemplo, que faz uma visita, assistência social? Não, nós não temos. Nós encaminhamos depois para o CRES e para o CRAS. E daí, se eles entenderem que há necessidade desse acompanhamento nesse formato, aí é a competência deles de fazer. Dentro do SEJUSC, no procedimento que nós fazemos, esse acompanhamento que a gente faz é em relação de ver se houve ali a resistência ou não, para a gente saber a questão de número. Mas a gente tem contato com as partes, né, assim, esporadicamente. Às vezes elas comparecem ao SEJUSC posteriormente para conversar ou para relatar, ou às vezes depois de um período a gente liga, a gente não fica assim, ligando uma vez por mês para acompanhar nesse sentido, né? Então depois esse que a gente começou em abril de 2015, eu liguei no ano passado, né? Tava tudo ok, daí esse ano a gente liga de novo, é uma questão um pouquinho mais longa, até para não ficar relembrando toda a situação que ocorreu, né? Mas a gente tenta acompanhar, é novo, né? Não existem ainda dados que vão compreender a longo prazo, talvez há mais de 10 anos, 5 anos que isso esteja sendo aplicado, né? Isso é recente, é 3 anos que nós temos essa experiência em Ponta Grossa. Por enquanto, o que a gente tem visto, que tem surtido um efeito, é nas relações posteriores. Dos sujeitos que não reataram, que passaram por essa prática, né, não tiveram mais conflitos relacionados à violência doméstica, né, nem as mulheres e nem os homens, né? Então, de alguma forma, isso trouxe algum impacto para a vida deles, né? Pelos relatos que nós temos e gravados em vídeos, que a gente faz isso ao final, houve uma transformação pessoal, né? Mínima que seja, houve uma transformação, seja da forma de se ver, seja da forma de se portar, seja da forma de ver o outro. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se era mais ou menos isso, né? Não, 42 que a gente conseguiu aplicar a prática restaurativa. Desses 42, eu acho que 3 reataram. O resto todos não reataram. Eles escolheram participar do círculo e fazer isso tudo para falar sobre as dores, sobre o trauma, para estabelecer formas de reparar esse dano e como que eles iam se comportar dali para frente, porque a maioria tinha filhos, né, e tinham questões de bem, divórcio ali para lidar. O SEJUSC tem uma competência abrangente, então o SEJUSC de Ponta Grossa a gente pode lidar tanto com as questões criminais, de família e civil. Então, o juízo único ali, né, a gente conseguia, dentro desse círculo que eles estabelecerem no consenso, né, o juiz dali homologava para resolver tudo de uma vez só. Então, a mulher não precisaria daí entrar na vara de família para fazer o divórcio, guarda alimentos, ou daí às vezes entrar em alguma outra esfera para ver alguma questão de reparação de dano. Nós conseguimos fazer tudo dentro do próprio SEJUSC, assim. Mas é mínimo os casais que reatam. E os que reatam, a gente geralmente caminha para essas questões de terapia. Daí a gente vai atrás dos especialistas, né, que acompanham em relação a isso. Né? Beleza? Boa noite, meu nome é Andréia, eu sou psicóloga do Sense. E eu gostaria de entender um pouco mais essa questão do trabalho em rede, né? Foi mencionado ali a parceria com as faculdades para encaminhar o casal para terapia ou individualmente. Mas na questão com os CRAS, né, CREAS, outras instituições, se elas realizam junto com vocês esses ciclos restaurativos ou se há uma continuação, na prática, como vocês operacionalizam, né, essa rede, essa continuidade? Os CREAS, os CRAS lá de Ponta Grossa, quase todos já são capacitados na prática restaurativa. Né? Essa última semana vai terminar a última equipe de capacitação em relação a isso. Então, o que eles têm tentado fazer é sistematizar a prática restaurativa nesse primeiro atendimento.
né, desde da alta complexidade, né, a baixa complexidade, fazer esses acompanhamentos quando ainda não houve a violação, né, nos casos, quando ainda não houve nenhum tipo de violência, né, nenhum dano, até depois em grupo de mulheres, em relação a isso, né, desses acompanhamentos. Os CRAS e o Sejusc que trabalham numa forma de que se surgiu ali uma situação que é conflitiva e as psicólogas do serviço social entendem que elas não vão conseguir lidar com aquela situação, eles encaminham para o Sejusc. Eles fazem o encaminhamento e daí a gente atende, né, pela prática restaurativa dentro do Sejusc. Se há necessidade do acompanhamento, por exemplo, do serviço social, ou que a questão do Bolsa Família, que possa a questão dos passes, a gente daí depois devolve para o CREAS ou para o CRAS, que foi o que encaminhou, para que eles deem os encaminhamentos necessários em relação a isso. Né? Então, para que exista um acompanhamento daquilo que já é ofertado pelo próprio município, aquilo que o município tem à disposição para auxiliar aquela família. Pode ser. Mais uma pergunta. Então, assim, foi falado também que não há uma seleção dos casos, que é oferecido aos... Então, assim, já que você na verdade civil, esse é o sonho. Civil, família, eu trabalho no Sense e, assim, a gente está tentando aprender, se capacitar, porque é um desafio muito grande, assim, é uma demanda emocional, energética, muito grande em casos, assim, não só de questão de violência intrafamiliar, violência de vários aspectos. E assim, aplicar, a gente tenta, assim, a gente admira e quer muito aplicar, mas assim, quando você coloca que, né, oferecer essa abordagem assim, para quem quer aplicar essa demanda, assim, bate uma incerteza, né, assim, do que pode acontecer, dos riscos, né, das repercussões, do que pode mobilizar nesses ciclos, nesses encontros, digamos assim. Hoje, o sonho é que realmente esteja ali à disposição e os casos que a gente atende sejam só dessa demanda espontânea, né? Mas não é o que acontece. A maioria dos casos, tanto da Delegacia da Mulher e da Vara da Violência Doméstica, as juízes, o promotor, o delegado fazem uma triagem e encaminham para a gente e a gente oferta. Nesse pré-ciclo, essa acho que é a questão. A prática restaurativa, ela tem, o processo circular, ele tem um procedimento anterior desse ciclo, que é um pré-ciclo, é uma preparação das partes. É um momento em que a gente conversa individualmente com as pessoas que querem participar, que a gente ouve a perspectiva do fato, ouve a questão da demanda e explica o que é o procedimento e daí oferta para ver se ela tem interesse em relação a isso, né? Daí, nesse momento, quando eles já fazem esse encaminhamento, a gente faz o pré-ciclo e explica e ouve que a gente tem essa possibilidade de ver. Caso eu, enquanto facilitadora, entender que talvez aquela situação ali, por mais que a mulher queira, mas ela não está preparada, e isso já ocorreu, por exemplo, de ela achar que o círculo ia ser um formato para reatar. E ela queria fazer o círculo por esse objetivo. Aí a gente encaminhou para a psicóloga para que ela pudesse fazer esse acompanhamento e entender quais eram as suas necessidades, os seus sentimentos, para depois ela daí talvez mais consciente das suas vontades, dos seus desejos, e a gente poder continuar com as práticas, né? Então a questão é por isso que a gente fala do trabalho em rede, né? Eu não sou psicóloga, né? A minha formação é jurídica, né? Então eu não estou ali para fazer terapia, eu não estou ali para diagnosticar ninguém, né? Ou às vezes cuidar dessas questões. Então por isso que nós sempre trabalhamos, né, com a rede, que a gente fala da proteção, da questão do CRES, do CRAS, dos psicólogos, serviço social. E você falou do Sense. Você chegou aí no Sense, lá em Ponta Grossa? Ou conhecer? Os educadores sociais do Sense, todos eles são capacitados também em prática restaurativa lá em Ponta Grossa, tanto do fechado como do semiaberto. Então, e eles fazem vários grupos com meninos, grupos temáticos, né, no formato circular. Eu acho que a minha fala parece um pouco descontextualizada pelo fato de vocês não entenderem o que é o círculo, né, e como que funciona esse procedimento. A parte que eu trouxe para vocês aqui, ela é muito mais teórica, né, e que traz uma ideia, por exemplo,
já além, né? E talvez para vocês entenderem algumas coisas que eu digo, ia ser interessante se vocês tivessem essa oportunidade de fazer o curso, né? Não, que eles fazem, isso eu sei. Mas aí, em todo e qualquer caso, acho que não. É que no Sense e no semiaberto, você está falando do Sense e do semiaberto, né? Lá eles não fazem com a parte contrária. É um círculo de relacionamento, é um círculo de diálogo, é um círculo de reflexão, né? É o que, por exemplo, a gente faz com o grupo de homens, né? Não é com a parte contrária, é numa questão de formação e reflexão do sujeito em relação àquilo, de contação de histórias, de se reconhecer enquanto sujeito, de se reconectar. Aqui na socioeducação a gente chama de roda de conversa, né? Então Isso. É parecido, só que a questão do círculo com a estrutura circular, que é dessa técnica. Boa noite, eu me chamo Jehan, eu estou atualmente pró-reitora de gestão de pessoas da UNILA. Queria te parabenizar pela apresentação, por compartilhar teu conhecimento com a gente. Na verdade, assim, eu acho que a tua fala foi voltada para a violência contra a mulher, mas ela pode ser contextualizada em várias situações, né? A gente, no dia a dia, nas instituições, a gente visualiza muito conflito, né? Relações humanas sempre geram conflitos. E eu acho que as práticas restaurativas podem ser aplicadas em vários ambientes, né? Como eu acho que muita gente aqui nunca participou de um círculo restaurativo, uma roda, né, mais, com essa metodologia mais definida, eu queria ver se você podia relatar um caso assim, que te impactou muito. Vocês querem ver vídeos do relato deles? Ou vocês querem que eu conte? Que tem também o vídeo deles. Tem algum relato? Agora o vídeo também. Tem uma situação lá em Ponta Grossa que nós trabalhamos com tudo. Por exemplo, nós temos vários projetos no Sejusc. Nós temos o projeto da violência doméstica, nós temos o projeto, um outro que se chama Adolescendo, que é quando nós temos uma filósofa lá que ela faz encontros filosóficos com os adolescentes em situações de risco, e daí nós temos as psicólogas e nós temos grupos de pais, e tudo no formato circular, com a questão da prática restaurativa, né? E daí nós tivemos uma situação de violência doméstica que foi encaminhada, tinha medida protetiva, né? E a juíza, na hora que foi lá, entendeu que seria talvez um caso que pudesse ser ofertado às partes, né? E quando nós chamamos as partes para conversar em relação à situação conflitiva que estava entre elas, aceitaram, né? Depois que a gente conversou, elas aceitaram. E nisso, a filha do casal quis participar também, né? E geralmente é uma questão diferente, porque quando é casal, eles não gostam que os filhos ou algum outro parente participe, porque eles trazem questões muito pessoais. E nesse caso, a filha era adolescente e eles quiseram. E a gente chamou, conversou com ela individualmente. Nós conversamos com todas as pessoas individualmente antes de iniciar o círculo, né, de fazer. E quando nós fomos ofertar a prática para a filha já conhecia a prática porque já fazia na escola. Então, assim, para nós foi bem interessante, porque Ponta Grossa, nós temos a escola restaurativa, né, onde a escola ela é de cima a baixo restaurativa, né, desde das questões dos conflitos entre os professores e diretores, e alunos e professores, ou entre alunos, ela é resolvida por meio desse método circular. E a filha falou que ela já conhecia e que ela iria participar e auxiliar, né, na construção do círculo, trazendo os objetos e auxiliando com as perguntas em relação a isso, né. E esse casal é um dos poucos que quiseram reatar o relacionamento, né, e com a participação da filha, foi algo que foi diferente, que nós não contávamos com isso, assim, que teve um apoiador, que a gente fala, né, uma pessoa que tá dentro, mas ela tá fora, né, ela né, tá dentro do conflito, mas ela não faz parte da relação, e que auxiliou muito a gente nessa construção, né, do que eles estabeleceram. E as questões que eles estabeleceram, que era a questão do casal, eles tiveram um filho muito cedo,
E daí já foram trabalhar e foram morar na casa da sogra e acabaram se desconectando enquanto casal, né? E ele começou a fazer uso abusivo de álcool. E depois que ele reconheceu essa questão do abuso, né, que daí foi encaminhado, um dos encaminhamentos foi a questão de ir para o CAPS, e ele aceitou, né, participar desses acompanhamentos, ele, no outro encontro, falou que participar do CAPS, aqui que tem CAPS também, né, foi tão bom que ele vai lá no CAPS e faz meditação e tem grupos e tal, e ele falou que aquilo foi transformador para ele no sentido de reconhecer que o alcoolismo era algo que fomentava a questão das discussões dentro de casa, que ele não conseguia trabalho. E daí depois essas relações foram modificadas com o apoio tanto do CAPS quanto da filha, acompanhando, né, a questão da escola, e no Sejusc. E daí as relações, né, eles resolveram reatar o relacionamento e a gente tá acompanhando eles, assim. Eu falei dele porque é um dos últimos que a gente atendeu que tava mais fresco na cabeça, assim. Mas é um formato que permite as pessoas dialogarem, mas permite quem quiser dialogar, né? Quem está disposto a fazer isso, né? Ele é muito... Eu falo que o círculo ele é generoso no sentido de que ele tá ali para você. Né? Se você quiser, você vai. Se você não quiser, não tem problema nenhum. Isso não vai prejudicar nenhuma relação, não vai prejudicar nenhuma questão no formato do entendimento do juiz. Porque fulano não quis participar, o veterano não quis participar, ou deu consenso, não deu consenso. Isso não influencia na questão processual. Então, permite que as pessoas realmente queiram falar sobre aquilo que está acontecendo, né? De uma forma ou de outra, para impactar na vida delas. Em relação ao adolescente, acho que eu vou passar um vídeo de um adolescente, pode ser? A gente tem um intuito de humanização das partes, tanto da vítima para o ofensor, quanto do ofensor para a vítima. Então o círculo ele propicia essa humanização mútua e de algum modo ela traz a possibilidade de superação daquela experiência dolorosa, tanto para a vítima, que pode dizer tudo que sofreu, tudo que sentiu a respeito daquilo que aconteceu para o ofensor, quanto o ofensor, de algum modo, transformar a culpa, transformar a vergonha em algo positivo. É como virar a página. Isso nunca mais vou fazer, mas a gente não esquece. Eu participei dia 15 de abril e 15 de maio. E essa conversa foi boa, teve bom resultado. Pelo fato de estarem ali, né, frente a frente, depois de tudo que aconteceu, tudo que se passaram, né, mostrar para ele que o que ele fez não era certo, né, não valia a pena, que o pai dele, a mãe dele estavam esperando ele ali, né, e não fazer mais, né, não errar mais, saber escolher o caminho, né. Ele mudou, né, porque ele viu que a família tem mais valor, né, coisa lá fora. A segunda vez que fui com eles foi mais difícil, assim. Primeira vez que eu vi eles, daí isso aqui. A segunda vez a gente já se entendeu bem, conversamos bem. Agora eu não penso muito nisso, mas eu já pensei isso, que eu quero terminar o primeiro, o segundo, o terceiro. Daí fazer engenharia, fazer educação física. Ou o dia de manhã, quem sabe é só Deus, né? Posso querer fazer outra coisa. Mudou minha vida inteira, meu. Jeito em casa, jeito na escola, mudou tudo, meu jeito com as pessoas, melhorou bastante. Eu posso dizer, eu acho que eu fiquei mais interessado de ajudar as pessoas, assim. Acho que é isso. Fiquemos praticamente amigo, né? Praticamente amigo. Se bem que eu disse, para ele continuar
nessa caminhada que ele está começando agora, continuar para poder se recuperar, afinal de contas é um ser humano, é um filho de Deus também, né? Por que nós não vamos ajudar? Vamos empurrar ladeira abaixo? Eu acho que não. A tendência, eu acho que não é fazer isso. A tendência é fazer com que a pessoa suba um degrau a mais e não derrubar 2 degraus na escada da vida. Quando no fórum lá que nós fomos, eu disse para o Nelson, que pecado, vamos ver o que nós podemos fazer para esse menino. Vamos ver o que nós podemos fazer. E se Deus quiser, e Ele quer, Deus quer, ele vai ser alguém na vida. Não precisa ser doutor, não precisa ser, mas ser alguém na vida, né? Ter uma linha de vida, né? É isso que a gente tem. E para mim foi uma benção conhecer as meninas e conhecer lá. Pelo menos a gente sabe que alguém está lutando pela humanidade, né? Ele tem que levantar a mão para o céu de ter uma mãe que ele tem, né? Porque tem mães que não tá nem aí. Fez que se vire, né? E ela não, ela tá lutando pelo filho, ela tá fazendo tudo pelo filho. Se ele errou, ele errou. Mas ele que não continue no erro, né? Porque errar é humano. Agora, persistir no erro é burrice, né? É 2 vezes burrice, né? Então, ele teve essa chance, ele que receba de todo que é braço e tudo, para que saia dessa vida, que se ele estava nessa vida, é que ele saia dessa vida e pensa na mãe dele, né? Talvez vocês vão usar isso aqui, essa gravação, para informar uma outra pessoa, né? Para mostrar o outro lado de um assalto, de um roubo, de um isso, de um aquilo. Então eu ia tem um ditado popular que diz assim, que as palavras comovem e os exemplos arrastam. A chance para essas piazadas aí, para eles trabalharem, para ter chance de se recuperarem, que afinal de contas esse sol que nós estamos vendo aqui não nasceu só para mim e para ela, nasceu para todos.